para os nossos corações, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 11 ao 15. O tema da nossa mensagem será a conversão de Lídia, em nome de Jesus. Dá para a gente ficar de pé? Só porque você vai passar um tempinho sentado, é bom descansar aí a coluna, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A igreja pode assentar-se. Nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos suplicar a sua direção sobre a nossa vida, sobre a exposição da palavra de Deus que teremos a partir de agora. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este privilégio, por esta honra. Muito obrigado, Senhor, por termos esta liberdade. Não temos noção por quanto tempo ainda nós teremos essa liberdade no nosso país, de nos reunirmos, de abrirmos a Tua Palavra e meditarmos e expormos a Tua Palavra. Mas enquanto temos essa liberdade, nós queremos Te agradecer mais e mais. E agora queremos Te suplicar que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa agora tornar essa palavra viva em nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, como eu disse, o tema da mensagem nesta noite é a conversão de Lídia. Mas não dá para a gente falar da conversão de Lídia sem que primeiro nós, à guisa de introdução, venhamos colocar algumas coisas para a gente entender o texto. Em primeiro lugar, nós estamos meditando aqui no contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós já falamos isso quarta-feira passada, mas é importante ressaltar para que a gente vá guardando isso no coração. Paulo e Barnabé tinham feito a primeira viagem missionária. O evangelho estava alcançando não só os judeus, mas também os gentios. E surgiu uma questão interessante, fundamental, uma questão teológica. Os gentios que abraçam a fé, eles precisam se tornar judeus, eles precisam cumprir com todos os rituais, com todas as leis, com tudo aquilo que nós temos do judaísmo. Paulo, nas suas viagens, Paulo não vai exigir dos gentios, por exemplo, a circuncisão e outras normas que eram exclusivamente dos judeus. Para resolver a questão, foi necessário um concílio da igreja, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que está no capítulo 15. E ali eles discutiram sobre esse assunto e diz o texto que pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos não impor nada aos gentios que viesse escravizá-los dentro da questão do judaísmo. Tinha algumas recomendações que eles faziam, como carne sufocada e outras, mas
Quanto à questão de circuncisão e se tornar um judeu, não era necessário. Era preciso que a igreja caminhasse em paz, sem estar essas discussões. Após o concílio, resolvida a questão teológica, Paulo e Barnabé, eles vão conversar sobre a possibilidade de saírem na segunda viagem missionária. E o intuito de Paulo era o quê? Era visitar as igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária, ver como é que estavam aquelas igrejas, aqueles irmãos. E também ele tinha um propósito de ir para a Ásia. Alguns estudiosos dizem que ele já estava visualizando a cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante naquele contexto da Ásia Menor. Então Paulo estava com esse desejo no coração. Você sabe da história, houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé quer levar João Marcos, que tinha voltado atrás na primeira viagem missionária. João Marcos era primo de Barnabé e Paulo disse, comigo ele não vai. Esse aí que voltou atrás, comigo, Barnabé, não dá certo. E houve uma discussão entre os dois líderes, né, da obra missionária. E Barnabé, que era aquele homem bom, que investia em pessoas, que tinha investido em Paulo, que tinha ido buscar Paulo lá em Tarso, que era um homem que não desistia das pessoas. Barnabé, ele pega João Marcos e vai para um lado, e Paulo, junto com Silas, Timóteo mais na frente, e Lucas, como a gente vai ver aqui, ele sai para outro lado. E agora, apesar dos líderes, a gente briga, né? Na igreja tem, às vezes os líderes brigam, mas apesar de nós, a obra de Deus é feita. E é interessante que, ao invés de uma caravana missionária, agora tem duas. E louvado seja o nome do Senhor. É claro que Lucas, como ele participou das viagens de Paulo, e o propósito de Lucas é chamar a atenção para o ministério de Pedro e de Paulo no livro de Atos, e mostrar como o evangelho chega a Roma, então Lucas, ele necessariamente não vai falar das viagens de Barnabé. Lucas não vai dar destaque às viagens dos demais apóstolos. Ele vai chamar a atenção para a viagem de Paulo, para as viagens missionárias do apóstolo Paulo e como o evangelho chega em Roma. E aí nós vimos que Paulo começa a segunda viagem missionária, ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele quis ir para a Ásia, ele quer adentrar a Ásia, e o Espírito de Jesus disse não. Ele quer ir para a Bitínia, o Espírito do Senhor Jesus também diz que não, impede ele. Nós vimos isso aqui quarta-feira passada, e você pode ver o sermão e tirar aí as suas dúvidas. E nesse contexto onde o Espírito Santo está impedindo a caravana missionária de avançar, de ir adiante, Paulo está em Troade, e ali Paulo tem uma visão. E nesta visão, Paulo vê um varão macedônio, Paulo vê um homem, um europeu, talvez ele identificou pelas vestes, ele identificou pela língua, ele identificou pela maneira de ser, né? O porte físico daquele varão, ele entendeu que era um varão macedônio, ou macedônico, era um europeu. E aquele europeu apareceu, né? Paulo teve essa visão, e ele está dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É um grito de socorro, é um clamor por socorro, pedindo ajuda. É interessante que esse homem não está pedindo ideologias políticas, não está pedindo trabalhos sociais. A ajuda que esse homem está pedindo para Macedônia, para o continente europeu, é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu destacava isso aqui, o quanto é importante a gente saber que o que o mundo precisa não é de mais educação, não é de política, não é de assistência social. O que o mundo precisa, primariamente, é do Evangelho de Jesus Cristo.
Não adianta você dar educação, não adianta você fazer trabalhos sociais, não adianta qualquer tipo de ideologia política se não tiver o Evangelho de Jesus Cristo. Diz o texto que, e agora Lucas vai se inserir na narrativa, porque quando Paulo tem aquela visão, Paulo conta ali a visão para Timóteo, para Lucas, para Silas, que está com ele, e diz o texto que imediatamente, quando eles ouviram aquele relato de Paulo, eles vão se direcionar para a Macedônia. E ele sabia que Deus estava guiando eles para ali. Olha como é que diz o versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quando Paulo contou a visão, na hora, Lucas, Timóteo, Silas chegaram a acordo e disseram: vamos passar para o outro lado, vamos passar à Macedônia para anunciar o Evangelho. E aí entra o texto que nós temos aqui para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, esse texto aqui eu dividi ele para uma melhor compreensão em 3 ou 4 partes. A primeira parte, se a gente fosse dar um ponto aqui, trabalhar o texto homileticamente, seria o diário de bordo. Olha como é que ele diz aqui, versículo 11 e versículo 12. É muito interessante isso aqui, meus irmãos. Tendo, pois, navegado de Troade, eles estavam em Troade, e aí eles, após aquela visão, eles vão ter que pegar um navio, e eles vão ter que enfrentar o mar Egeu. Então, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. Chegando ali na ilha de Samotrácia, eles pernoitaram, e no dia seguinte eles foram para Neápolis, uma cidade nova, bonita, extremamente importante naquele contexto. Então veja que Paulo, ele foi obediente à visão que o Senhor lhe deu. Ele vai enfrentar o mar, vai chegar naquela região, e diz que quando ele chega em Neápolis, de Neápolis para Filipos, era em torno de 16 a 18 quilômetros. Então eles fizeram essa caminhada. Chegando em Neápolis, dali eles foram para Filipos. Preste atenção, meus irmãos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, apesar de não ser um livro que nós diríamos assim, que tem como objetivo narrar uma biografia do apóstolo Paulo, apesar de o livro de Atos não ser tão detalhado como nós imaginamos, ele é sim um livro histórico. Nós que somos crentes ortodoxos, nós que somos reformados, nós cremos que o livro de Atos é um relato fidedigno, é um texto histórico, crível, digno de confiança. Aqui não é pura e simplesmente uma narrativa teológica, como os liberais querem dizer. Alguns liberais, alguns estudiosos, eles dizem que o livro de Atos é simplesmente uma narrativa teológica que contém muitos erros, que Lucas está querendo promover Paulo, então muita coisa é Lucas que está colocando na boca de Paulo, Lucas está exaltando Paulo. Então, de acordo com esses teólogos liberais, o livro de Atos não é um livro digno de confiança. Eles preferem outros livros, outras citações, do que o livro de Atos. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós olhamos para um texto como esse, e nós vemos aqui Lucas sendo cirúrgico, detalhista, sendo extremamente histórico. Então nós estamos diante de um relato histórico, fidedigno. Em nome de Jesus, nunca duvide disso. Lucas estava escrevendo para discipular um novo convertido, o irmão Teófilo. E ele escreve o Evangelho
e o livro de Atos. É uma obra só, em 2 volumes. E quando você lê o prefácio do Evangelho, você vê que Lucas, ele fez uma pesquisa acurada, detalhada, minuciosa, para poder escrever as suas obras. Por isso que aqui, Lucas, inclusive, inserindo-se na narrativa, ele vai dar detalhes geográficos, ele vai dar detalhes geopolíticos, que são extremamente importantes para nós. Ele diz: tendo, pois, navegado de Troade, eles estavam em Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Ele dá aqui o diário de bordo. Ele está sendo detalhista. Ele está dando informações para a gente extremamente importantes. E quando a gente vai olhar isso aqui no mapa, meus irmãos, a gente começa a ver a beleza do Evangelho. A gente começa a ver a importância da obra missionária e o quanto Paulo valorizava a obra missionária. Porque esses homens estão enfrentando os mares, esses homens estão enfrentando sol e chuva, esses homens estão enfrentando dia e noite, esses homens estão enfrentando perigos de toda espécie. Você vai ler lá em 2 Coríntios, Paulo falando dos perigos que ele enfrentou nos mares e nas caminhadas que ele fez. Os apóstolos, principalmente Paulo, andava em média 30 quilômetros por dia pregando o Evangelho. 30 quilômetros. Só aqui de Neápolis para Filipos, eles andaram 16 a 18 quilômetros a pé, para ir levar a palavra de Deus. Será que isso tem lição para nós? Será que isso deve falar ao nosso coração? Será que isso deve mexer conosco? É claro que sim. Agora, como eu disse, o relato de Lucas é um relato histórico, fidedigno, um relato extremamente importante. E é interessante que Lucas vai dando esse diário de bordo, e ele vai dizendo de onde eles saíram e onde eles chegaram, e ele mostra que eles saíram de Troade, eles vão em direitura a Samotrácia, pernoitam ali, no dia seguinte vão para Neápolis, chegando em Neápolis, eles vão caminhar e eles vão para a cidade de Filipos. Por que Filipos? Por que Paulo, preste atenção nisso aqui, por que Paulo, na obra missionária, ele passa batido em determinadas cidades e ele se fixa em outras? Por que Paulo, por exemplo, não ficou em Neápolis? Por que Paulo não escolheu outra cidade dessa região aqui para pregar o Evangelho? O Senhor, através daquela visão, disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas ele não disse: venha para Filipos. Ele disse: passa a Macedônia. Mas quando Paulo vai para a Macedônia, quando Paulo chega naquela região, Paulo vai se fixar na cidade de Filipos. E Lucas vai dizer por quê. Olha como é que o texto diz aqui. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Em Samotrácia, Paulo só passa uma noite. Em Neápolis, desembarcou, começa a caminhada em direção a Filipos. Chegando em Filipos, ele fica alguns dias. Por quê? Porque Paulo era um missionário extremamente estratégico. Paulo sabia muito bem que Deus estava direcionando ele para pregar o Evangelho na Macedônia, mas as estratégias de pregação do Evangelho era a sabedoria que Deus estava lhe dando.
Então Paulo pensava o seguinte: se eu vou plantar uma igreja, se eu vou iniciar um trabalho evangelístico, eu preciso iniciar o trabalho evangelístico na cidade principal da região. Eu não posso começar um trabalho em qualquer cidade, em qualquer região. Não é que as pessoas das demais cidades não sejam importantes. Elas são importantes. Mas na estratégia missionária de Paulo, Paulo escolhia as principais cidades, as capitais, as cidades mais importantes, porque ele sabia muito bem que ali, plantando uma igreja, aquela igreja iria desenvolver e aquela igreja teria condições de, a partir dali, alcançar toda a sua região. Então, Paulo é estratégico. E, meus irmãos, nós precisamos aprender isso aqui com Paulo. E, infelizmente, ainda hoje, muitos pastores, muitos obreiros, muitos missionários não são estratégicos. Quando eles plantam igreja, eles plantam na rua mais escondida do bairro, no bairro mais distante. Eles não têm essa visão. Agora, olha as seitas, olha as igrejas, por exemplo, neopentecostais. Onde é que elas são colocadas? Nas principais ruas da cidade, nos centros, nos prédios maiores, porque eles sabem que ali passa muita gente e dali eles vão influenciar. Então nós precisamos aprender com Paulo. Paulo passou batido em algumas cidades e vai se fixar em Filipos. É interessante, meus irmãos, que quando a gente vai estudar Filipos, e quando eu for expor a carta aos Filipenses, eu vou trabalhar melhor isso, você vai ver que o que Paulo está dizendo aqui, o que Lucas está dizendo aqui, é verdadeiro. Porque olha como é que Lucas diz. Ele diz assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. O que ele quer dizer com isso? Vamos entender isso aqui. Filipos é uma cidade antiga. O primeiro nome dessa cidade era Crenides, ou Crênides. E era chamada a cidade das fontes. Haviam fontes ali em Filipos, de águas quentes, que, como todos nós sabemos, é bom para a saúde, né? Então, Filipos era uma cidade das fontes. Em 360 a.C., Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, havia conquistado essa cidade. E conquistando essa cidade, vendo a sua importância, ele vai mudar o nome dessa cidade e vai batizar essa cidade com o seu nome. Já pensou como o rapaz era? Então ele vai mudar o nome. Ao invés de Crenides, vai se chamar Filipos, em homenagem a ele. E essa cidade vai ser conquistada pelos romanos. E quando ela é conquistada pelos romanos, ela vai se tornar uma colônia romana. O que é uma colônia romana? Lucas diz aqui que a cidade de Filipos não só era a primeira do distrito da Macedônia, mas também era uma colônia romana. O que era isso? Essa cidade, que havia sido conquistada por o pai de Alexandre o Grande, Filipe, ela, uma vez se tornando uma cidade que foi conquistada pelos romanos, o imperador, ele vai mandar para ali os veteranos de guerra, os soldados, aqueles homens que haviam prestado um serviço ao exército romano, ao Império Romano, e por aquela cidade ser uma cidade extremamente importante, rica, bela, uma cidade que era a primeira do distrito da Macedônia, uma cidade que nela passava a principal via do Império Romano, que era a Via Ignátia, ou Ignácia, que até hoje existe ainda em alguns locais ainda existe pedaços, né, ou parte dessa estrada, né, dessa via. E os imperadores, vendo a importância de Filipos, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista comercial,
do ponto de vista geopolítico, eles tornam essa cidade uma colônia romana, vão mandar para ali os veteranos de guerra, os principais soldados, aqueles que eram de destaque, e, sendo uma colônia romana, ela é uma espécie de miniatura de Roma. Tudo que tinha em Roma, tinha em Filipos. Teatro, as leis, tudo aquilo que existia na capital, existia em Filipos. Ela era uma espécie de miniatura de Roma. Por quê? Porque os soldados que vinham de lá para cá, é claro que eles queriam ter todos os privilégios, tudo aquilo, todo o conforto que eles teriam na capital. Então, tudo que tinha na capital, tinha nesta cidade. Por isso que ela era tão importante, tão fundamental naquela época, e que Lucas está dizendo que era não só a primeira do distrito, porque quando os romanos conquistaram aquela região, eles dividiram a Macedônia em 4 distritos, e essa aqui é a primeira do distrito, e é a primeira pela sua importância. E era essa colônia romana, e é nesta cidade que Paulo vai ficar alguns dias, dizendo para nós assim: nós precisamos ser estratégicos. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem estratégia. Precisamos pensar, refletir, precisamos analisar. Era importante Paulo plantar uma igreja em Filipos? Sim, porque de Filipos ele alcançaria todas as outras cidades ao redor. E havia ali uma estrada que cortava o império, boa parte do império. Então, Paulo é extremamente estratégico, por isso que ele permanece ali na cidade de Filipos. O que é interessante é que, chegando ali naquela cidade, Lucas, após nos dar esse diário de bordo, versículo 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Chegaram na cidade, era uma cidade importante, uma cidade estratégica, uma colônia romana, a primeira do distrito da Macedônia, uma cidade histórica, e Paulo não só escolhia as principais cidades, mas como os judeus, eles haviam se espalhado pelo mundo da época, com a diáspora dos judeus, Paulo tinha outra estratégia. Quando ele ia para uma cidade, ele não só procurava a cidade mais importante, como ele procurava pontes de contatos. E qual era a principal ponte de contato para se pregar o evangelho no contexto de Paulo? As sinagogas. Porque na sinagoga você tinha a lei judaica sendo ensinada, você tinha os judeus ali que esperavam um Messias, e Paulo tinha essa ponte de contato. Era ali onde ele começava. Só que o texto aqui não deixa claro para nós se havia uma sinagoga em Filipos. Nós acreditamos que não. E por que nós acreditamos que não? Porque no sábado, ao invés de Paulo ir para a sinagoga, ele vai para fora da cidade de Filipos, para a beira de um rio, onde havia um lugar de oração. Não era uma sinagoga, era um lugar de oração. Isso leva os estudiosos a crerem que não existia na cidade de Filipos nem 10 judeus. Porque para se criar uma sinagoga, era necessário, no mínimo, 10 judeus homens. Então, com 10 judeus, você podia fundar uma sinagoga em uma determinada cidade e a sinagoga funcionar perfeitamente bem. Em Filipos não tinha 10 judeus. Paulo procura, não tem, então ele ficou sabendo, ele foi informado de que um grupo de mulheres, e preste atenção nisso aqui, meus irmãos, porque a primeira igreja da Europa, e lembra que eu falei quarta-feira passada, isso aqui tem implicações até os nossos dias,
A primeira igreja da Europa vai ser plantada com mulheres. Com mulheres. E Lucas está dando esse destaque aqui. Isso aqui é importante porque tem um bocado de analfabeto funcional aí que diz que a Bíblia é machista, que Paulo era misógino, que o Evangelho não valoriza as mulheres. Olha aqui, a primeira igreja da Europa está sendo plantada numa reunião de oração de mulheres. E o texto não se envergonha de dizer isso. Não se envergonha de colocar isso. Então, não tendo uma sinagoga, eles ficaram sabendo que havia um lugar de oração. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Não era algo oficial, não era uma sinagoga, não era um templo, era um lugar a céu aberto, à beira de um rio, onde as mulheres se reuniam no sábado para orar. Talvez, alguns querem dizer que elas tinham sido até proibidas de orar dentro da cidade. E aí, por isso que elas oravam fora. Outros dizem que não, é porque ali era um lugar agradável. E quem não quer um lugar agradável para orar, né? À beira de um rio, as mulheres se reuniam ali para buscar o Senhor, para falar com o Deus Yahvé. E Paulo vai para ali, e ele se assenta com aquelas mulheres, e ele vai orar com aquelas mulheres. Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria desafiar você, leia as cartas de Paulo e veja o quanto Paulo vai valorizar as mulheres. Vai dar destaque para as mulheres. Ele vai falar, por exemplo, na carta aos Romanos, da mãe de Rufo, que para ele era sua mãe, que havia cuidado dele. Ele vai dar destaque na carta aos Filipenses, as irmãs que ajudaram ele. Estava tendo um problemazinho lá, porque não é só Paulo e Barnabé que discutem não, viu? Lá em Filipos, na igreja, você vai ver quando Paulo escreveu a carta, tinha duas irmãs da SAF da igreja lá de Filipos, que não era diferente da SAF de Pirangi, duas irmãs que estavam brigadas, discutindo uma com a outra, não concordando, Evódia e Síntique. Mas Paulo diz, essas mulheres fizeram muito pelo Evangelho. Veja na Bíblia, hoje à tarde eu estava fazendo esse exercício, o quanto Paulo valorizou as mulheres. Chegando ali, eles se assentaram e eles falaram às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, aí Lucas agora vai dar um destaque para nós. Veja, primeiro ele dá o diário de bordo, ele vai mostrar toda essa trajetória de Troade até chegar em Filipos, mostrando para nós que Atos é sim um relato histórico fidedigno, digno de confiança. Depois ele vai mostrar essa estratégia de Paulo, não só de chegar nas principais cidades, mas chegando ali, criar pontes de contatos, procurar quais são as pontes de contatos. Onde é que eu vou começar a pregar? Eu tenho a sinagoga. Então, se eu tenho a sinagoga, eu tenho algumas coisas em comum. Eu tenho a lei, eu tenho os judeus, eu tenho um ambiente de culto. Eu vou começar por aqui. Não tem a sinagoga, mas tem um lugar de oração. Eu vou naquele lugar de oração. Eu vou começar ali. Eu vou sentar com essas mulheres, nós vamos orar e eu vou começar a falar do amor de Deus e da palavra de Deus, porque o ambiente é propício para isso. A gente precisa aprender isso aqui, meu irmão. A gente precisa aprender isso aqui. Existem ambientes, existem locais e momentos que são propícios para a pregação do Evangelho. Você quer um exemplo? Abrindo aqui um parênteses. Você quer ambiente mais propício para a pregação do Evangelho do que um velório? Está todo mundo ali pensando na morte, pensando na eternidade, se existe vida após a morte ou não. E aí, geralmente, a turma fica contando piada, comendo bolacha, tomando café. É um ambiente para você pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É um ambiente para você falar de Deus. É uma porta ou uma ponte para você levar a palavra de Deus. Mas aí agora, Lucas vai entrar nesse ponto principal, que é o tema da nossa mensagem, a conversão de Lídia.
essa primeira convertida da Europa, essa mulher extraordinária que Lucas vai colocar para nós aqui. Então ele começa dizendo assim, olha como é que ele descreve a conversão de Lídia, como é que ele fala dessa mulher. Certa mulher, chamada Lídia, então a primeira coisa que ele faz é dar o nome. O nome dela é Lídia. Ele fala que ali, veja, tinha mais mulheres, mas ele deu destaque a essa. E a gente vai ver por que ele dá destaque a essa mulher. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Meus irmãos, se você não assistiu à mensagem anterior, por favor, assista, porque eu não tenho condições de estar retomando toda a mensagem anterior. Mas é importante dar um destaque aqui. Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito de Jesus não permitiu. E aí ele tem uma visão de um varão macedônio, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, ele tem a visão de um europeu, que está pedindo para que ele venha para a Europa, que ele rompa a barreira continental, venha para a Europa e anuncie o Evangelho. E aí Lucas diz que assim que eles tiveram a visão, que houve o relato da visão, eles procuraram partir para aquele destino. Lucas agora, a partir desse momento aqui do versículo 10, Lucas começa a se inserir na narrativa. Ele vai usar o pronome na primeira pessoa do plural a partir de agora. Então, ele diz, olha, assim que nós tivemos a visão, que Paulo contou a visão, nós procuramos partir para aquele destino. O que é que vem à sua mente quando você lê o texto e você imagina o que está esperando Paulo do outro lado? Para quem que ele vai pregar? Ele vai pregar para um homem, em primeiro lugar, porque ele viu um homem, e ele vai pregar para um homem que seja europeu e não asiático. Porque para a Ásia ele queria ir e o Espírito Santo não deixou. Mas veja como as coisas de Deus são extremamente extraordinárias, foge à lógica humana. Porque Paulo vai chegar na Europa, vai fixar-se na cidade de Filipos, e ele não vai encontrar esse homem. Ele não vai ter contato com esse homem. E ele vai para uma reunião de oração, e ali ele tem contato não com o homem, como a visão que ele teve, mas ele tem contato com uma mulher. É a primeira coisa, não é um homem, é uma mulher. Ou algumas mulheres. E além disso, essa mulher é da cidade de Tiatira. Onde é que fica Tiatira? Fica na Ásia Menor. É uma asiática. Ou seja, o Senhor não deixou Paulo ir para a Ásia, mas o Senhor está dizendo, Paulo, eu tenho uma asiática lá em Filipos, e você não vai para a Ásia, porque se você for para a Ásia, ela não vai estar lá. Ela está lá em Filipos, você vai pregar para ela lá em Filipos. Meus irmãos, se isso aqui não é soberania de Deus, eu não sei mais o que é. Se isso aqui não é providência de Deus, milagre de Deus, eu não sei mais o que é. Porque Paulo quer ir para a Ásia, vou pregar para os asiáticos. O Senhor diz, não, você não vai pregar para os asiáticos em loco. Você vai passar para a Europa, você vai entrar na Macedônia, e quando ele chega lá, ele vai pregar para uma mulher da cidade de Tiatira, para uma asiática. O Senhor está dizendo, Paulo, a obra é minha, eu faço como eu quero, e eu sei por que eu trouxe você aqui. O Senhor não estava frustrando os sonhos de Paulo, nem os sonhos, os objetivos de Paulo. Ele está dizendo, Paulo, olha, se você tivesse ido para a Ásia, você jamais encontraria Lídia na Ásia. Mas ela está em Filipos, ela está na Europa, e eu tenho um plano na vida dela, e você vai pregar para ela, e ela é quem vai alcançar a Ásia, e depois você também vai. É
Deus trabalhando, é a forma de Deus agir, é a maneira como Deus age que é extraordinária. Lucas diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma asiática. Eu fico imaginando agora a conversa entre os missionários. Mas o Senhor não tinha mostrado para nós um homem? Não era para um europeu que a gente ia pregar? Paulo, você viu mesmo um varão macedônio? Vi um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ué, mas não tem homem, é só mulher. E além disso, a mulher que está abrindo o coração é uma asiática. Soberania de Deus, plano de Deus, estratégia de Deus, que Ele sabe como fazer. Mas o texto ainda diz outra coisa sobre essa mulher extremamente importante. O texto diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ele dá o nome, ele dá a procedência geográfica dela, e ele dá a profissão dela. Era vendedora de púrpura. Meus irmãos, púrpura era coisa de rico na época. Era negócio chique. A púrpura era uma espécie de tinta, de material para tintura de roupa, que, dentre outras coisas, ela era tirada de um molusco das águas dos rios, lá de Tiatira. Então, esse molusco era extremamente raro, e só tinha lá. Então, quando era extraído desse molusco, aquele material para pintar as roupas, as vestes, então essa tintura de púrpura, essa cor púrpura, era a cor extremamente nobre naquele período. Lembra que eu falei que Filipos era uma colônia romana? Lembra que nós estamos aqui no contexto de domínio do Império Romano? Lembra que eu falei que lá em Filipos existiam os soldados romanos? As vestes dos senadores e dos soldados romanos geralmente eram tinturadas de púrpura. Então, Filipos e aquela região era uma região extremamente comercial para a questão da púrpura. E não era todo mundo que usava púrpura. Lembre-se, os senadores e os soldados de alto escalão. Eu estava pesquisando hoje e eu descobri, não sei até que ponto isso condiz com a realidade, mas eu estava dizendo para André, uma roupa tingida de púrpura, ela custava, em média, 2.500 denários. Você sabe o que é um denário? É o que um trabalhador ganhava por dia. Um trabalhador comum, para comprar uma roupa púrpura, ele teria que trabalhar no mínimo uns 6 a 7 anos para ter uma roupa de púrpura. Por isso que, quando Lucas está dizendo aqui que essa mulher era de Tiatira, que lá em Tiatira existia quase que sindicatos de tinteiros, de pessoas que trabalhavam com púrpura, porque lá existia esse molusco. A púrpura também se usava, se pegava de árvores e tem outros meios que eles poderiam utilizar, mas a melhor era desse molusco lá de Tiatira. E aí Lídia vem de Tiatira para vender púrpura em Filipos e em toda aquela região. O que Lucas quer colocar para nós é que essa mulher, que vai ser a primeira convertida da Europa, é uma mulher extremamente rica. Rica. Se para você comprar uma roupa de púrpura você tinha que trabalhar 7 anos, imagine a vendedora como era rica. Então, alguns aí atualizando, né, diz que Lídia era dona da boutique mais chique lá de Filipos, do shopping de Filipos.
era fashion. Era fashion. Ela participava da moda. Era uma mulher alto nível. E é essa mulher que vai se converter a Cristo e que vai colocar a sua casa para a plantação da primeira igreja da Europa. O texto diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Aí ele vai dizer, ele não só está destacando a procedência geográfica dela, ele não só está destacando a profissão dela, ela é uma vendedora de púrpura, muito rica, mas o texto diz que era uma mulher temente a Deus. Ela era pagã, é uma asiática, ela não é uma judia. Também ela não era uma prosélita do judaísmo. Ela é aquilo que, no relato bíblico, chama-se de uma pessoa temente a Deus. O que era uma pessoa temente a Deus? Não era um judeu puro sangue, não era um prosélito que havia se convertido ao judaísmo, era alguém que, conhecendo a Escritura do Antigo Testamento, conhecendo o Deus de Israel, conhecendo a religião judaica, essa pessoa começou a buscar ao Deus de Israel. Então, ela orava, lia a Escritura, meditava na Escritura, era uma temente a Deus, era uma religiosa. E diz o texto que essa mulher temente a Deus, ela escutava a pregação. O texto dá a ideia de que foi várias vezes que Paulo pregou. E à medida que Lídia foi escutando aquela mensagem, olha o que diz o texto: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Porque essa asiática, riquíssima, dona do shopping mais fino lá de Filipos, ela estava buscando a Deus. Ela estava se voltando para Deus. Ela estava querendo ter um encontro com Deus. Era uma religiosa. Era alguém temente a Deus, que respeitava a Deus, que buscava conhecer mais de Deus. E de repente chega o apóstolo Paulo naquele contexto de oração e começa agora a explicar para aquela mulher os textos do Antigo Testamento e mostrar que aqueles textos se aplicavam à pessoa de Jesus. E à medida que Paulo vai pregando o evangelho para aquela mulher, o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração. Esse texto aqui, meus irmãos, é um texto extraordinário, porque mostra não só a importância da pregação do evangelho, mas mostra que quem faz a obra de conversão, de regeneração, é Deus, não é o homem. É Deus quem faz. A pregação é o nosso dever. Nós devemos pregar o evangelho, mas quem abre o coração, quem converte, é Deus. É Deus quem converte, é Deus quem transforma. Então, à medida que Paulo pregava, e Paulo está sendo fiel na exposição da palavra, Paulo está sendo fiel na maneira como ele coloca o Antigo Testamento para aquela mulher, que já conhecia, que já temia a Deus, mas que não tinha o sentido evangélico do Antigo Testamento, a aplicação cristocêntrica do Antigo Testamento. Essa mulher, à medida que ela foi ouvindo as profecias, e que aquelas profecias diziam respeito a Cristo, e que Cristo veio, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus, Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, o Senhor foi abrindo o coração daquela mulher, e ela atentamente estava escutando Paulo, e acontece o milagre da conversão. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vemos aqui um intercurso para que uma vida seja salva. Você tem aqui oração, você tem aqui pregação, e você tem aqui a mão de Deus, a ação de Deus para converter aquele coração. Como nós precisamos valorizar isso aqui, meus irmãos. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho.
Por isso que nós não podemos desistir de levar a palavra de Deus, seja através da internet, seja no rádio, na televisão, nas ruas, não interessa. A nossa tarefa é pregar, e é o Senhor quem vai abrir o coração. É Ele quem abre o coração. Não queira abrir o coração de ninguém. Não depende de mim, não depende de você. É o Senhor quem abre. Agora, a tarefa de pregar é nossa. Aqui é importante dizer uma coisa. Nós que somos reformados calvinistas, que cremos na soberania de Deus, na eleição divina. Irmãos, Lídia é eleita ou não é? Deus pega um camarada lá do outro lado do mundo, manda para Filipos, pega ela lá da Ásia, manda ela vir para Filipos, e lá eles se encontram e há ali a conversão da vida dela, a salvação daquela mulher. Então, nós cremos na soberania de Deus, mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Paulo teve que ir pregar, Paulo teve que expor a mensagem para aquela mulher, e o Senhor foi e abriu o coração dela. Soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Os eleitos vão vir mediante a pregação do Evangelho. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, de modo nenhum seguirão a estranho. Então os eleitos estão aí no mundo, e aí nós pregamos o Evangelho de Cristo, e quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, a ovelha escuta a voz do seu pastor, e ela vem. Foi o que aconteceu com Lídia. O Senhor lhe abriu o coração. Louvado seja o nome do Senhor, para atender às coisas que Paulo dizia. Essa mulher agora, ela está convertida, porque o Senhor abriu o coração dela, abriu o entendimento dela, abriu os olhos dela. O Senhor falou profundamente com ela e se revelou a ela. Diz o texto que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, se vocês acham que eu realmente me converti, que eu sou crente de verdade, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. O que Lucas está colocando para nós aqui? Lucas está colocando para nós a procedência geográfica dessa mulher, ela é de Tiatira. Ele está destacando para nós a profissão desta mulher, é uma vendedora de púrpura. Ele está colocando para nós que essa mulher era uma religiosa, mas que ainda não conhecia o Evangelho, e assim tem muita gente, religiosa, temente a Deus, até ora, até lê a Bíblia, mas ainda não conhece o Evangelho. E aí o Senhor mandou Paulo lá, e Paulo pregou para ela, explicou para ela o texto que ela lia, mas ela não entendia. E o Senhor abriu o coração dela, ela se converteu. E quando ela se converte, o texto diz que a primeira coisa, ela é batizada. Ela é batizada. Irmãos, eu praticamente nasci na igreja. Não sou tão antigo assim como o Júlio e o pastor Mairon, mas uma das coisas que eu vejo na igreja que me preocupa muito é quando alguém diz assim: olha, eu sou crente, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não quero me batizar ainda não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma mutreta aí. A pessoa não quer dar o passo que vai realmente demonstrar e provar diante de Deus e dos homens que ela teve um encontro com Cristo, através do batismo. Firmar esse compromisso diante da igreja de Deus, da sociedade. Eu sou crente em Jesus, sou batizado, eu quero um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja de Deus, e isso começa pelo batismo. Então, quando você vê alguém que não quer compromisso com o batismo, não quer compromisso com a igreja, tem alguma coisa errada nessa conversão aí, meu irmão. Porque quando o Evangelho chega no nosso coração, a gente quer dar todos os passos, como o pastor Enoque disse domingo passado. Eu quero me batizar, eu quero tomar a ceia, eu quero participar dos trabalhos da igreja, eu quero me envolver com a obra do Senhor. O Senhor agora mudou a minha vida.
O Senhor mudou meu ser, eu sou uma nova criatura. É um mundo novo para mim. É tudo novo. Então eu quero dar os passos seguintes. Mas hoje o negócio está meio complicado. Não, pastor, eu sou um visitante da igreja. Eu escuto a palavra, eu até já tomei uma decisão por Jesus, mas me batizar agora não, assumir um compromisso, não estou pronto para tomar a ceia, eu não tenho assim, no momento, nenhuma ideia de firmar um compromisso com a igreja. Tem alguma coisa errada. O texto diz aqui que ela foi batizada e toda a sua casa. É interessante isso aqui, porque quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com paciência, com reflexão. O que está faltando aqui nesse texto, ou nessa descrição que Lucas faz de Lídia? Ele falou da cidade dela, ele falou da profissão dela, ele falou da religião dela, ele falou que o Senhor abriu o seu coração, que ela escutava Paulo atentamente. Mas o que está faltando aqui na vida de Lídia? Que não tem no relato. O marido de Lídia, cadê o marido de Lídia? Então, os teólogos entendem que Lídia talvez fosse uma viúva. E que, ficando viúva lá em Tiatira, ela veio para Filipos, ela está reconstruindo a sua vida, e ela é essa mulher que está administrando a casa. E ela é uma administradora tão fabulosa, ela tem tanta influência sobre a sua casa, e é claro que aqui pode estar incluído não só os seus filhos, como os servos da casa, as pessoas que fazem parte daquela casa, que diz o texto que naquele dia que ela se converteu, que ela foi batizada, que o Senhor abriu o seu coração, foi batizada ela e toda a sua casa. Tamanha a influência que essa mulher tinha sobre os seus. Não é que ela obrigou, em nenhum momento o texto diz que ela obrigou, mas a influência dela, o papel dela era tão importante, tão fundamental, que todos os da sua casa se batizaram com ela naquele dia. E é na casa dela que vai começar a primeira igreja. Então isso mostra aqui, e eu estou adiantando, mas eu quero na conclusão destacar mais ainda, o papel da mulher. Minha querida irmã, Deus te colocou como a edificadora do lar. Deus te colocou como aquela que traz a harmonia no lar, o fundamento no seu lar. Olhe, uma casa, ela pode até perder o cabeça, que é o homem, e ela continua. Ela continua. A mulher tem apesar do homem ser o cabeça, mas a mulher, Deus deu a ela essa capacidade de, mesmo perdendo o cabeça, o marido, ela consegue ali unir os filhos, ela consegue dar sequência à vida. Agora, veja uma casa que a dona de casa faleceu. Como é que fica o camarada? Ou ele casa logo e corre o risco de casar errado, porque nesse negócio de casar rápido, ele pode casar errado. Ou então, ele está destruído. Está completamente destruído, porque o homem não tem a mesma capacidade que a mulher tem de influenciar a sua casa, de trazer essa harmonia, essa liga, essa amálgama na sua casa. Não tem. Mas aqui Lídia, se ela for viúva ou se ela for separada, o fato é que essa mulher tem uma influência na sua casa, a ponto de ela se converteu e todo mundo está se convertendo com ela e se batizando com ela. Liderança, influência dentro daquele lar. E não só isso, mas ela diz assim: e ela nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia está dizendo assim: é o seguinte, eu me converti, essa mulher aqui é determinada. Pensa num negócio lindo, é uma mulher determinada. Uma mulher cheia de garra, de fibra. Tem macho que tem medo, eu nunca tive medo, por isso que eu casei com uma paraibana e determinada. É claro que tem hora que o negócio complica, né? Quando os dois assim é determinado, é bronca. Mas
mulher dondoca, cheia de quiquiqui, não sonha, não pensa, não corre atrás. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora, pense numa mulher aqui de fibra. E Papai do Céu vai usar exatamente ela para começar a igreja. Porque Deus não quer usar qualquer um não, meu irmão. Não é qualquer um não. Então essa mulher, ela se converte, todos da sua casa vão acompanhar ela, e ela chega para o apóstolo Paulo, Lucas e Timóteo e Silas e diz: olha, vocês creem mesmo que eu sou crente, que eu me converti, que eu sou uma serva de Deus? Sim. Pois a partir de hoje vocês vão para a minha casa, nós vamos começar a igreja lá, nós vamos começar um trabalho na minha casa. Eu não quero que vocês fiquem em hospedarias não, até porque naquele contexto da época, e Lídia é uma mulher sábia, aqueles missionários, eles estavam com certeza nas hospedarias de Filipos, e as hospedarias da época eram antros de prostituição, de todo tipo de coisa, gente desconhecida. Então essa mulher, ela vai cuidar dos obreiros de Deus, ela não está sendo leviana, ela não está sendo uma pessoa maldosa, não, ela tem servos, ela tem empregados, ela tem empregadas, a casa dela com certeza é uma casa grande. Lembre-se que ela é vendedora de púrpura, riquíssima, a mulher da moda, fashion. Com certeza a casa dela, ela separou um local e disse: olha, tem um local para vocês, e vocês não precisam estar se deslocando, nós vamos começar a igreja aqui na minha casa. E diz o texto que ela constrangeu eles aí. Ela tinha liderança, ela tinha garra. E eles foram. E na casa de Lídia, nós temos a plantação da primeira igreja cristã da Europa. Como eu disse na mensagem passada, meus irmãos, o Evangelho chegou à Europa. Da Europa, ele vai alcançar outros continentes. Ele vai alcançar o continente americano, africano, asiático. Mas alcançando o continente americano, ele vai chegar até nós. América do Norte, América Central, América Latina, vai chegar até aqui. A partir daqui, o Evangelho se espalha para o mundo. A Europa sempre foi a grande missionária que enviou missionários para o mundo inteiro. Hoje está vivendo uma crise. Esse continente que foi berço das missões mundiais, hoje está em crise, precisando que a gente vá lá pregar o Evangelho. Mas foi de lá que o Evangelho veio até nós. Quais são as lições que a gente pode tirar daqui para que a gente conclua a mensagem desta noite? Em primeiro lugar, de forma clara e objetiva, esse texto mostra para nós a soberania de Deus, não só na obra missionária, de um modo geral, num plano macro, mas mostra para nós a soberania de Deus no processo de conversão de vidas, num plano micro. Está claro aqui? O Senhor está direcionando os missionários, é a soberania dele, para quê? Para que eles venham até Filipos, e ali eles ganhem essa asiática, essa mulher de fibra, essa mulher de liderança, e a partir dela e da sua casa, o Evangelho vai se espalhar por continentes, Soberania de Deus na conversão. Paulo chega e prega, e é o Senhor quem abre o coração. Meu amado irmão e irmã, não esqueça isso. Deus é soberano no processo de conversão de vidas. Não interessa quem é a pessoa. Porque às vezes nós achamos, por isso que eu dei destaque aqui o fato de Lídia ser rica. Não por ela ser rica, mas porque nós achamos assim, não, o Evangelho é para pobre, é para analfabeto, é para gente iletrada, o Evangelho é para gente que é da ralé. Não, meu irmão, o Evangelho é para pobre, é para rico, é para negro, branco, intelectual, não intelectual.
Veja que está se convertendo aqui uma mulher riquíssima, mas o texto a seguir vai falar de uma jovem que não era rica, pelo contrário, era uma escrava, possessa, que dava lucro aos seus senhores, e o evangelho vai chegar na vida dela. O evangelho vai chegar na vida de um carcereiro. Nós vamos ver aqui no decorrer do texto que a beleza da igreja de Deus é algo fora do comum, porque na mesma igreja de Filipos, você tem a mulher mega fashion, da moda, a dona do shopping da cidade de Filipos, você vai ter uma escrava e você vai ter um funcionário público, tudo convertido na mesma igreja de Deus. Isso é a beleza do evangelho, isso é a beleza da igreja. Sabe por quê? Porque na igreja não tem vendedora de púrpura, não tem o funcionário público, não tem o servo, o escravo. Todos são crentes em Jesus Cristo. É por isso, meu irmão, que eu quero dizer a você, e quem me conhece aqui sabe muito bem, você que está assistindo, para mim não interessa se você chega aqui na igreja num jumento ou num jaguar, ou num carrão, não interessa, eu não estou olhando o seu carro, não estou olhando a marca da sua roupa, não quero saber a sua casa, eu olho para você como um pecador, assim como eu, carente de Cristo, precisando da palavra de Deus. É isso que a igreja do Pirangi está olhando em você. Não pense que você vem para cá para mostrar seu carro, para mostrar nada disso. Aqui não interessa se é o rico, o pobre, o negro, aqui todos nós somos crentes em Jesus Cristo. E nós, graças a Deus, que na nossa igreja nós temos vencido isso. Porque em algumas igrejas, se você parar com um carro chique, meu irmão, já era. Se não tiver cuidado, daqui a pouco está sendo pastor. Aqui não, meu irmão, não interessa o seu carro, se você chegou no carro ou no jumento. Interessa se você é um servo de Deus, um homem de Deus. E você vai ser tratado do mesmo jeito. Então, se você é rico e está querendo vir para cá achando que vai ter regalias, pode procurar outra igreja. Pode ir para outro lugar. Porque aqui você vai ser tratado com dignidade, sim, mas como todo ser humano. Como todo ser humano. Soberania de Deus. Mas a segunda coisa que esse texto mostra para nós, a pregação do evangelho. Como é importante pregar. E pregar com fidelidade, pregar no poder do Espírito, pregar com autoridade, pregar Cristo. Paulo pregou Cristo para aquela mulher no Velho Testamento. E o Senhor abriu o coração dela. Terceira aplicação, a importância da mulher na igreja. Minha amada irmã, você não tem noção do quanto você é importante na obra de Deus. Infelizmente, essa é uma lacuna que ainda precisa ser preenchida e trabalhada no contexto evangelical brasileiro. As mulheres têm sido preteridas, muitas vezes desprezadas. Principalmente quando é um ambiente tradicional como o nosso, que a mulher não é pastora nem presbítera, e eu creio nisso. A Bíblia não dá base para a mulher ser pastora nem presbítera. Diaconisa ainda é uma discussão teológica, mas você não tem na Bíblia pastora, você não tem na Bíblia presbítera, bispa, você não tem isso na Bíblia. Aí muita gente, pelo fato da mulher não ser pastora, não ser presbítera, não ser bispa, acha que a mulher não tem nenhuma importância na igreja. Olha a história, olha a Bíblia, olha a história da igreja. É claro que ainda existe muita coisa para ser trabalhada. Tem uma irmã brasileira, eu acho que o nome dela, se eu não estou enganado, por favor, procura aí, André, para eu não dizer errado. Se eu não estou enganado, é Ruth Salviano. É uma serva de Deus que ela é historiadora e ela tem escrito vários livros sobre a importância da mulher. Então ela fala da mulher no contexto da igreja primitiva, da mulher na época da reforma, da mulher na plantação da igreja no Brasil. Então você que é mulher, você que é serva de Deus, procure se informar, procure estudar, para você ver, é Ruth Salviano mesmo, né? Então ela tem vários livros mostrando, são teses que ela tem levantado, mostrando a importância da mulher na obra de Deus. Que a gente só fala dos grandes missionários, dos pregadores, dos pastores. Meu irmão, sempre tem mulheres na obra de Deus. E Paulo vai dar destaque a várias. E aqui você vai ver a primeira igreja da Europa
as mulheres, a importância das mulheres. Dr. Russell Shedd, ele diz assim, humanamente falando, ninguém queria começar uma igreja com mulher. Só com mulher, meu irmão. Porque as mulheres falam, as mulheres, elas querem as coisas nos mínimos detalhes. Imagina aí um pastor começar uma igreja só com mulher, Júlio. Imagina a reunião de conselho. Só que veja a providência de Deus. Aqui começou com mulheres. O Senhor dando destaque para as mulheres. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no seminário a valorizar a SAF da igreja, as mulheres da igreja, a entender a importância das mulheres na casa do Senhor. Então, eu quero dizer para você, o Evangelho não é misógino, não é machista, o Evangelho, ele dá o valor devido à mulher. E aqui está um exemplo. Ficou registrado para a posteridade a conversão de Lídia, essa mulher de Deus. Eu espero em Deus que essa palavra encontre guarida no seu coração. Eu espero em Deus que aquilo que aconteceu com Lídia, se ainda não aconteceu com você, possa acontecer nessa noite. Que à medida que eu estou pregando, o Senhor esteja abrindo o seu coração e convertendo você e mudando a sua vida, transformando a sua vida. Eu espero em Deus que você esteja dando provas de mudança na sua vida. Essa mulher deu provas, ela abriu a sua casa. Alguém já disse assim, você quer ver se um crente realmente é convertido? É quando ele abre a casa dele para a obra de Deus. Quando ele não quer abrir a casa dele para a obra de Deus, tem alguma coisa errada com ele. Nos tempos idos, na época de Júlio César, quando Júlio César começou na fé, que Padre Cícero ainda estava no seminário, ou entrando no seminário, quando um crente ia comprar uma casa, sabe a primeira coisa que ele olhava quando ele ia comprar uma casa, eu quero ver se tem um espaço aqui que dá para fazer culto. Era a primeira coisa. Aqui em Pirangi ainda tem alguns irmãos que têm essa mentalidade. Eu quero ver se a casa tem uma área grande, um espaço, para que eu possa fazer um culto. E antigamente tudo era culto e ação de graça, né? Nasceu um menino e era menino aberto, fazer um culto. Passou no concurso, fazer um culto. E hoje nós acabamos com isso. E por isso que a igreja não tem crescido como deveria crescer. Amém? Nós vamos